Olá, eu sou a professora Aurora Tomazini, professora de Teoria Geral do Direito. Esta semana nós estivemos no programa Saber Direito, ministrando um curso de Teoria Geral do Direito, tratando dos temas e dos conceitos que permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. E agora nós estamos aqui no Saber Direito Responde com a presença de alguns alunos para esclarecer as dúvidas com relação à matéria. Vamos à primeira pergunta. Professora, o que é o direito achado na rua de Roberto Lira Filho? Bom, o direito achado na rua é uma nova concepção, uma maneira de se pensar o direito bem diferente da nossa. Trabalhando o conceito de direito não da forma que nós trabalhamos no construtivismo lógico-semântico. Bom, nós delimitamos o direito como as normas jurídicas válidas num dado país, ou seja, aquele conjunto de normas jurídicas produzidas por uma autoridade competente. E por autoridade competente, trabalhamos todos aqueles credenciados pelo próprio sistema para inserir normas jurídicas no sistema. Bom, essa é uma visão, mas não posso dizer positivista, porque nós trabalhamos também com outros pressupostos na hora de interpretar o direito. Mas é uma visão que vai considerar o direito como basicamente aquele produzido por pessoas credenciadas pelo sistema. O direito achado na rua traz uma outra delimitação para o que é o direito. Como eu já expliquei, existem várias teorias e cada uma delas delimita o direito de forma diferente, constituindo como um objeto diferente. E essa teoria do direito achado na rua justamente faz isso, traz uma visão diferente do direito daquela que nós trabalhamos. Para quem trabalha com essa corrente, o direito achado na rua não se resume unicamente ao direito posto, ao direito positivado, mas sim aquelas situações sociais vivenciadas que acabam, por algumas circunstâncias, criando certas normas jurídicas. Por exemplo, no caso das relações entre presidiários, há uma norma, há uma regra, um conjunto de normas que rege essas relações. Isso seria o direito, uma espécie de direito achado na rua. No entanto, essa concepção, para nós não entendemos essa concepção como direito. Por quê? Porque isso não pode ser levado à execução da máquina do Estado. Então, eu não posso me utilizar dessas normas que são aplicadas, por exemplo, num presídio e exigir o cumprimento dessas normas perante uma entidade judicial. É claro que essas normas também têm coercitividade. Dentro do presídio, essas normas são coercitivas, mas elas não valem para nós, como elas não têm essa possibilidade de eu me socorrer ao judiciário para exigir o cumprimento dessas normas. Então, para nós, esse direito não se caracteriza como um direito, objeto de estudos de uma ciência do direito. Ela pode ser objeto de estudos, por exemplo, de uma sociologia jurídica, mas não de uma ciência do direito. Por quê? Justamente porque ela esse conceito de direito é diferente do nosso conceito de direito. Nós vamos considerar o direito aquele direito, o conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. Esse direito achado na rua, ele pode influir na nossa concepção de direito quando o intérprete vai atribuir sentido aos textos positivados. Aí sim, ele leva em consideração aspectos da sociedade e o que a teoria atual hoje chama de direito achado na rua. E assim, com base nesse direito achado na rua, se interpretam as normas produzidas pelo legislador. Mas não que isso seja efetivamente um direito positivo, objeto da ciência do direito. A meu modo de ver, o objeto de uma teoria do direito se caracteriza
pelas normas jurídicas válidas num dado país. É um recorte diferente. Como eu disse, cada ciência recorta o seu objeto, constituindo o seu objeto. Então, é uma forma diferente de se olhar e de se delimitar o direito como objeto de estudos de uma ciência. Qual a diferença entre as leis da natureza e as leis do direito? E qual dos dois ordenamentos jurídicos deve prevalecer? Bom, essa também é uma pergunta interessante, uma pergunta que nos ajuda a delimitar melhor o nosso objeto de estudos, o direito como nosso objeto de estudos. Nós trabalhamos com essa concepção de direito, tendo em consideração um recorte preciso na sua delimitação. Então, o direito é um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país. Qual é a diferença das normas postas e das leis naturais? As leis naturais, elas se regem pela causalidade natural. Então, uma coisa é eu dizer, existe também a relação de causa e efeito. Uma coisa é eu dizer, olha, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, isso se chama causalidade natural. Se eu observar a água ferver a 100 graus Celsius, ela vai evaporar. Então, eu tenho uma lei da natureza, uma lei que aparece em decorrência da observação de algo presente na natureza. Bom, diferente é a causalidade jurídica. Na causalidade jurídica, essa relação implicacional entre uma hipótese e uma consequência é posta por um ato de autoridade. Não existe uma relação, por exemplo, entre o fato de oferir renda e pagar o tributo, uma relação de ordem natural. Essa relação é imposta por um ato de vontade de uma autoridade pública. Bom, existe uma corrente do direito, uma escola do direito, que é a corrente justnaturalista, que trabalha com a existência de um direito natural. O que seria esse direito natural? Seriam direitos inerentes à natureza humana. A meu modo de ver, eu não concordo com esse posicionamento, Até estávamos discutindo antes, O direito à vida não é um direito de ordem natural? Não seria um direito de ordem natural? O que é essa ordem natural? De onde vem a ordem natural? É algo inerente à natureza humana? Não. Todo direito é algo inerente à sociedade. O direito é um objeto cultural, é algo criado pelo homem para implantar certos valores dentro da sociedade, valores que ele quer enaltecer nessa sociedade. Então, o direito é um objeto cultural. Eu posso dizer que existe um direito natural à vida? Bom, eu não consigo ver isso como uma coisa natural, uma coisa de ordem da natureza. Por quê? E vou dar um exemplo. Até mesmo o direito à vida, que é um exemplo clássico do direito, do que seria o direito natural, existem tribos que tem normas dentro dessa tribo de que se a criança nasce com algum problema, ela deve ser executada. E isso causa um espanto para nós que vivemos dentro de uma outra cultura, uma outra sociedade. Mas essa norma funciona dentro daquela sociedade. Por quê? Porque são aqueles valores que aquela sociedade deseja implementar. E, mediante a utilização de regras, implementam esses valores. Então, como que eu posso dizer que isso é um direito de ordem natural? Não é um direito de ordem natural. Até mesmo o direito à vida, que nos parece um direito de ordem natural, é algo que advém da sociedade. Então, o direito passa sempre a ser, é sempre constituído como um objeto cultural, um instrumento do homem para implementar valores dentro da sociedade. Assim, a delimitação do direito pelo justnaturalismo leva em consideração a existência do direito natural. É o mesmo caso que nós estávamos discutindo agora na outra questão. São formas diferentes de enxergar o direito, formas diferentes. Então, nós temos o justnaturalismo, temos o direito achado na rua e temos o nosso posicionamento, que é o construtivismo lógico-semântico. Dentro desse posicionamento do construtivismo lógico-semântico, nem o direito achado na rua e nem o direito natural constituem-se como
direitos aptos a serem tratados como objetos de uma teoria do direito. Né? Então, nesse sentido, para mim, o que deve prevalecer? Né? Primeiro, deve-se prevalecer a ordem posta. Por quê? Porque esse é o direito. Né? Agora, quando nós falamos em ordem natural, na verdade, o que nós estamos falando são de outros valores, e outros valores que podem aparecer quando da interpretação do direito positivo. Então, eu posso utilizar de valores, eu vou me utilizar de valores, vou me utilizar do meu referencial cultural, do meu contexto, para interpretar as normas do direito positivo. Mas o que eu vou aplicar vai estar sempre fundamentado num enunciado do direito positivo. Por isso, a meu modo de ver, não há que se falar na existência de um direito natural. Professora, eu gostaria de saber qual a importância do valor da justiça na delimitação do conceito de direito. Bom, para nós, né, a justiça é um fim a ser alcançado pelo direito, mas não é um critério de delimitação do conceito de direito, do que é o direito. Então, muitos autores, na hora de definir o que é o direito, associam o direito à justiça. E isso se deve, como eu expliquei, à etimologia da palavra direito, que há muito tempo foi atrelada ao conceito de justiça. Então, se busca, na definição do conceito de direito, dizer que essas normas são normas justas, que regem uma sociedade. Mas o que é a justiça? A justiça é um valor. E uma coisa que é justa para mim pode não ser justa para você. Então, nesse sentido, o conceito, a delimitação de direito não cabe a esses valores de justiça. É claro que é uma utopia. O direito busca alcançar a justiça. Mas o que é a justiça? A justiça é um valor. E o que é justo para mim não é justo para você. Um exemplo que eu gosto muito, que o meu orientador sempre dá, é o exemplo da petição. Então, eu escrevo, redijo uma petição inicial e coloco lá, peço em nome da justiça. Depois, a parte contrária vai fazer a contestação daquilo que eu aleguei e, no final, vai falar, peço em nome da justiça. O juiz vai julgar o processo e vai colocar, julgo em nome da justiça. Depois vem o tribunal, reforma a decisão e reforma em nome da justiça. E com quem que está a justiça? Então, a justiça é um valor que compõe a finalidade do direito, mas é uma utopia definir o direito levando em consideração esse valor de justiça. Bom, e agora vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com mais perguntas. Estamos de volta com o Saber Direito Responde para mais uma pergunta. Rayane? Professora, o direito apresenta alguns enunciados descritivos. Com isso, nós podemos dizer que o direito positivo apresenta a função descritiva? Essa é uma questão interessante, porque alguns enunciados do direito assumem a forma declaratória, como, por exemplo, Brasília, capital da República, a alíquota é 1%, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, ou seja, em algumas situações parece que nós estamos lidando com uma linguagem descritiva. Por quê? Porque a forma que o direito se manifesta, para nós, é um enunciado prescritivo. Mas diferente da forma que ele se manifesta, é a função da linguagem do direito positivo. O direito é uma linguagem produzida para direcionar condutas intersubjetivas, ou seja, para modificar condutas intersubjetivas. A função de uma linguagem é determinada pelo ânimos que move o produtor dessa linguagem. O ânimos que move o legislador, ou seja, aquele que vai inserir normas jurídicas no sistema, é alterar condutas intersubjetivas. Os enunciados do direito, que estão lá no plano S1, no plano de expressão, no plano da materialidade, pode, às vezes, em algumas circunstâncias, assumir a forma declaratória. Mas mesmo quando esses enunciados assumem a forma declaratória, eles apresentam uma função prescritiva, no sentido de que
eu não estou descrevendo uma situação jurídica. Quando o direito, né, enuncia Brasília é a capital da República, o que se está querendo dizer, né, a função da linguagem nos diz que isso é uma prescrição. Brasília deve ser a capital da República. Ou seja, Brasília é a capital da República, não porque aquele enunciado descreve assim, mas porque aquele enunciado prescreve que seja daquele jeito. A alíquota é 1%, não é uma descrição, mas a alíquota deve ser 1%. Então, toda a linguagem jurídica, ela é uma linguagem prescritiva, mesmo quando, em algumas circunstâncias, ela aparece na forma declaratória. Sabemos que no direito vigora o princípio da motivação, que todas as decisões têm que ter fatos e fundamentos. Nesse sentido, qual o poder de vinculação das interpretações, tanto doutrinárias como jurisprudenciais? Bom, parece, né, que as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais exercem uma grande vinculação na decisão interpretativa que vai ficar no caso concreto. A nosso modo de ver, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas vão fazer parte daquele cenário que informa os contextos e os referenciais culturais e metodológicos do intérprete na hora de atribuir sentido aos textos positivados. Então, não é que a doutrina e a jurisprudência prescrevem condutas ou modificam o direito ou servem como regras para serem aplicadas, servem como fontes do direito a ser aplicado no caso concreto. A doutrina e a jurisprudência, elas vão servir como uma motivação no sentido de formar aqueles referenciais culturais do intérprete e servir como uma forma argumentativa na hora de construir o sentido inerente aos textos legislados. A não ser, por exemplo, que nós estejamos falando da súmula vinculante, que aí nós temos a jurisprudência, súmula vinculante, como uma norma jurídica para caso concreto, para aquele caso concreto. Então, se a súmula é vinculante, o que acontece? Ela deve ser aplicada ao caso concreto. Então, aí, eles não funcionam mais naquela parte de motivação, no sentido do contexto e dos referenciais que eu vou utilizar para interpretar um texto normativo. Não, funciona como direito positivo aplicado ao caso concreto. Diferente, no entanto, da doutrina comum. A doutrina comum visa descrever o direito positivo, reduzindo as suas complexidades. Ao fazer isso, aquele que lida com a doutrina cria na sua cabeça conceitos, constrói na sua cabeça conceitos inerentes ao direito positivo e passa a enxergar o direito positivo daquela forma. Isso, então, vai compor aquilo que a gente chama de referenciais do intérprete na hora de interpretar o direito positivo e, logo, aquilo vai gerar uma certa influência na sua tomada de posição em relação à interpretação dos textos do direito positivo. Mas como nós já tratamos, como nós já dissemos, não é a doutrina e nem a jurisprudência que vai determinar a norma a ser aplicada ao caso concreto. O que vai determinar é uma interpretação feita pelo intérprete. E essa interpretação vai depender de vários fatores, vai depender do contexto em que o intérprete está inserido, vai depender dos seus referenciais culturais e, nessas circunstâncias, a doutrina e a jurisprudência vão servir como inspiração, como motivação para esses referenciais culturais, esses referenciais que formam o contexto e os referenciais do intérprete. No entanto, as decisões, embora possam ser fundamentadas doutrinamente ou jurisprudencialmente, elas têm que apontar sempre um fundamento jurídico. O que é um fundamento jurídico? É um enunciado do direito positivo, são os enunciados do direito positivo utilizados para construir a norma individual e concreta positivada na decisão. Então, a norma a ser aplicada, no caso concreto, tem uma fundamentação jurídica quando o aplicador aponta
cita os enunciados do direito positivo que ele utilizou para construir aquela norma. No entanto, para construir aquela norma, ele também pode sofrer algumas motivações da doutrina, da jurisprudência, justamente para fundamentar o seu convencimento de que aqueles enunciados são aptos para fundamentar aquele caso concreto. Mas uma fundamentação jurídica não se pauta na doutrina e na jurisprudência, mas se pauta nos enunciados positivados da ordem jurídica. Professora, eu gostaria de saber o que é teoria comunicacional do direito. Bom, a teoria comunicacional do direito, nós também trabalhamos com a teoria comunicacional do direito, ela funciona como uma técnica para implementar o meu método analítico, o meu método de análise do direito. Quem trabalha muito bem com essa teoria é um professor espanhol que se chama Gregório Robles. Ele trabalha no mesmo sentido que nós, o direito como texto. Então, ele diz, o direito é texto. E se o direito é texto, todo texto é produzido dentro de um contexto comunicacional. Se ele é produzido dentro de um contexto comunicacional, então eu posso me utilizar de uma teoria comunicacional para estudar o direito, né? Então, essa teoria da comunicação, essa teoria comunicacional, funciona como uma técnica para implementar a minha análise. O que é a análise do direito? Nós fazemos uma análise do direito toda vez que nós estabelecemos recortes na linguagem jurídica. Então, o método analítico, ele me permite aproximar do meu objeto como? Estabelecendo recortes nesse objeto. Eu trago o exemplo no livro do exame de sangue. Então, quando nós vamos fazer um exame de sangue, nós vamos analisar o sangue. Então, o que se faz? Se recorta o sangue em plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, hemácias, sei lá, né? Enfim, e vão quantificando. Tudo isso dentro de critérios estabelecidos para o recorte. A teoria comunicacional do direito funciona assim como uma técnica para implementar esses recortes no direito. Como que eu vou analisar o direito me valendo de uma teoria comunicacional do direito? Bom, todo direito é produzido dentro de um contexto comunicacional. O contexto comunicacional, ele engloba um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal físico, um código, um canal físico que vai vincular a mensagem por meio de um código, o contexto, uma conexão própria entre os dois sujeitos. Então, eu vou me utilizar dos elementos da comunicação, né, de uma teoria comunicacional do direito, para analisar o direito. Então, eu vou fazer uma análise do emissor da mensagem, de como essa mensagem é emitida, e assim eu faço um estudo das fontes do direito. Eu vou fazer uma delimitação do canal, e assim eu verifico como que essas normas ingressam no ordenamento jurídico. Então, eu posso me utilizar dessa teoria da comunicação, aplicar essa teoria para fazer recortes no direito e assim implementar a minha análise jurídica. Professora, qual a diferença entre a abrogação, a derrogação e a revogação tácita? Bom, esses conceitos são conceitos que são verificados ao longo aí de muitos anos de análise jurídica. Então, tem-se por abrogação quando nós temos uma revogação completa da norma. Trabalhando com o conceito de fontes do direito e de enunciação enunciada, quando se dá a abrogação de uma norma, se retira do sistema o veículo que introduziu esses enunciados no sistema. Então, se retira todo o suporte físico, ou seja, todo o texto de lei que foi inserido no sistema. Por quê? Porque há um problema, a retirada do sistema do seu veículo introdutor. Então, a abrogação aparece quando nós temos a revogação de todo o dispositivo de lei. E a doutrina tradicional trabalha a derrogação quando apenas um enunciado, parte do dispositivo da lei, é retirado do sistema. Nós preferimos trabalhar o conceito de abrogação e derrogação trabalhando
com os critérios que nós utilizamos para demarcar as fontes do direito. Então, a abrrogação é uma revogação que ataca a enunciação enunciada, ou seja, o veículo que introduz todas aquelas normas no sistema. Se ela ataca a enunciação enunciada, o veículo introdutor, então todas as normas inseridas por uma lei, por um veículo próprio, que pode ser uma lei complementar, um decreto, uma lei ordinária, todos os dispositivos são retirados do sistema. Eu não gosto nem de falar retirados do sistema, porque às vezes eles não são, porque eles ainda continuam tendo vigência para ser aplicado aos casos passados. E só são retirados efetivamente depois da aplicação de todos os casos os quais se submetiam, foram verificados na época da vigência integral daqueles dispositivos. Já a derrogação, não. É a revogação de uma parte de um dispositivo presente no documento normativo. Bom, e a revogação tácita? A revogação tácita, como nós já falamos, não se trata de uma efetiva revogação. As normas permanecem no sistema e continuam sendo válidas, vigentes e eficazes. O que eu tenho na revogação tácita? Na revogação tácita, por exemplo, se opera quando eu tenho um caso de antinomias entre normas, ou seja, duas normas tratando do mesmo assunto. Então, o que se diz? Quando eu tenho duas normas tratando do mesmo assunto, eu tenho alguns critérios para ver qual é a norma que vai ser aplicada ao caso concreto. Então, se diz, o que se aplica é a norma posterior em detrimento da anterior, né? Quando eu utilizo esse critério, o que eu estou trabalhando? As duas normas são válidas, as duas normas têm vigência, mas o aplicador do direito, utilizando-se desse critério, vai escolher uma a ser aplicada ao caso concreto. Então, na revogação tácita, não há uma efetiva perda de vigência, de eficácia da norma jurídica. Há uma perda da eficácia técnica de ordem pragmática. Pragmática porque há um impedimento no sistema, há algo no sistema, um óbice no sistema, impedindo a incidência daquela norma que foi tacitamente revogada. Por quê? Há duas normas conflitantes e na hora do juiz, do aplicador do direito, fazer a aplicação, ele escolhe aplicar uma em razão de alguns critérios determinados pelo sistema do direito positivo. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês com as perguntas, espero ter solucionado as dúvidas, espero também ter solucionado alguns pontos aí divergentes com relação à nossa teoria e à nossa forma de enxergar o direito e me coloco à disposição para, se eu puder ajudar de alguma forma, no estudo dessas categorias de teoria geral do direito. Bom, obrigada a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.